Essa é a apresentação do trabalho Racismo Ambiental e Acesso à Justiça pela Via dos Direitos, uma reflexão sobre o desastre ambiental em Brumadinho e os desafios para a concretização da Agenda 2030. Autoria: professora doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, coordenadora do programa RECAD UFMG Acesso à Justiça e Solução de Conflitos; Juliana Castro Sander Moraes, bolsista CAPES; Nancy Vidal Menegini; Igor Souza Gonçalves, bolsista CAPES. Filiação institucional dos autores: Universidade Federal de Minas Gerais. Em 25 de janeiro de 2019, ocorreu em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, o desastre ambiental com o rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão da mineradora multinacional brasileira Vale, atingindo a área administrativa da mineradora e a comunidade da Vila Ferteco, deixando um rastro de destruição ambiental e centenas de mortes. O caso de Brumadinho, devido aos impactos socioambientais extremos, suscitou uma série de debates em diversas áreas do conhecimento, principalmente a partir de marcadores de raça e de classe, sobre o modelo econômico no qual as atividades extrativistas predatórias das empresas mineradoras têm sido desenvolvidas, além dos impactos socioambientais dessas atividades. Nesse contexto, o Grupo de Pesquisa e Extensão, Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade, POEMOS, produziu um relatório completo intitulado Minas Não Há Mais, avaliação dos aspectos econômicos e institucionais do desastre da Vale na bacia do Rio Paraupeba. Em linhas gerais, quanto às causas que levaram ao rompimento da barragem de Brumadinho, o relatório revelou fatores políticos e econômicos que demonstram um descaso e uma irresponsabilidade da Vale com relação à prevenção da tragédia, priorizando seu desempenho financeiro em detrimento das atividades operacionais. O relatório também demonstra uma significativa redução do rigor dos processos de licenciamento ambiental em Minas Gerais, em virtude do poder instrumental e político da Vale no Estado. Situação agravada pela importância econômica da mineração para a economia e geração de empregos na região. Além disso, o relatório traz considerações fundamentais referentes aos impactos e desdobramentos do desastre no seu aspecto social. Verifica-se que a maior parte das pessoas que foram afetadas pelo crime ambiental praticado pela mineradora Vale não são brancas, ensejando a problematização sobre a ocorrência de racismo ambiental no caso de Brumadinho. Isso porque o fato de ter sido instalada uma barragem de rejeitos naquela região e ainda o descaso da mineradora do governo local com os riscos e impactos ambientais estão intimamente ligados ao fato da região estar ocupada por um grupo discriminado, não brancos e de baixa renda. O desastre ambiental ocorrido em Brumadinho, portanto, ele está relacionado com o conceito de racismo ambiental. Esse conceito ele surgiu no âmbito de debates e estudos sobre o tema da justiça ambiental. Esse último conceito, da justiça ambiental, consiste em um conceito mais amplo, que trata sobre a mudança climática e seus efeitos de maneira geral, mas também sobre o ambiente, incluindo a gestão de resíduos tóxicos e a poluição, sobre o acesso às comodidades e a segurança no trabalho. Esse movimento pela justiça ambiental ele encontra origens nos movimentos dos direitos civis no final do século XX, se desenvolvendo primeiro no sul dos Estados Unidos e se espalhando por todo o mundo posteriormente. Os modos de ação que definem o movimento pela justiça ambiental são os mesmos que os modos de ação que definem o movimento por direitos civis. Ou seja, é marcado por manifestações pacíficas, por boicotes, por marchas, cortes de estradas, enfim. A noção de racismo ambiental, por sua vez, ela é explicada e desenvolvida por Hazmi Keyoshan, em sua obra A Natureza é um Campo de Batalha, traduzido para o português. De acordo com o conceito nela desenvolvido, as grandes empresas, as mineradoras, no caso do presente trabalho, considerando os riscos ambientais do seu empreendimento econômico, elas optam por depositar a carga dos impactos negativos, como é o caso das barragens de rejeitos, em localidades onde residam e trabalham grupos étnicos mais vulneráveis em multidimensões, ou seja, tanto economicamente quanto socialmente. Essa opção por depositar a carga dos impactos negativos nas regiões ocupadas pelos grupos mais vulneráveis também está relacionado com outro conceito nuclear para a compreensão deste e de outros fenômenos sociais, que é o conceito do acesso à justiça pela via dos direitos. Bem, como vimos, há uma opção de colocar a carga dos impactos negativos nas regiões ocupadas para os grupos mais vulneráveis e também está relacionada ao conceito e à questão do acesso à justiça pela via dos direitos. Essa concepção do acesso à justiça pela via dos direitos, ela nos é trazida por 3 cientistas sociais da Universidade Federal de Minas Gerais, a Marjorie Marona, Leonardo Avritz e Lilian Gomes.
essa concepção de acesso à justiça pela via dos direitos, ela na realidade ela parte de duas dimensões. Uma que é a que é comumente tratada, especialmente na área do direito, que é a questão propriamente do acesso, ou seja, a ampliação da efetivação dos direitos, seja por meio do Poder Judiciário, seja por meio dos meios complementares de solução de conflitos, mas há também uma outra dimensão, que é essa que nos é especialmente cara, que é a ampliação da possibilidade de participação na conformação do direito. Então, essa dimensão do acesso à justiça, ela, no caso de Brumadinho, ela fica muito externalizada porque esses grupos que são socialmente mais vulneráveis, eles vão encontrar mais dificuldade para o acesso à justiça, seja na questão da efetivação dos seus direitos, mas seja também pela dimensão da ampliação da possibilidade de formação, de participação, da possibilidade de participação na conformação dos seus direitos. Então, os indivíduos que compõem os referidos grupos representam, na verdade, um contingente juridicamente invisível, a quem tanto o acesso ao Poder Judiciário, como também a conformação, a participação, a condição de ser cidadão, lhes é sistematicamente negada, especialmente em razão do seu padrão de organização, bem como no seu padrão de atuação. Então, a situação do racismo ambiental e da falta de acesso à justiça pela via dos direitos, a qual a população negra e de baixa renda de Brumadinho se encontra, caminha em direção oposta à ODS 10 da Agenda 2030 da ONU, a redução das desigualdades dentro dos países, no caso, o Brasil. Por fim, nossa proposta é de demonstrar a correlação do racismo ambiental, que está relacionado ao impacto desproporcional e mais acentuado a determinados grupos e comunidades atingidas pelo desastre, pelo acidente ocorrido na cidade de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a ideia que é proposta pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pela Agenda 2030, é de pensar globalmente assuntos de interesse em tese local. Nossa proposta, então, é de demonstrar em que medida o acidente ocorrido na cidade de Brumadinho, esse desastre, ele vai impactar o direito à isonomia, na contramão do objetivo de desenvolvimento e de redução das desigualdades, inclusive raciais, e também na contramão do objetivo número 15 de desenvolvimento econômico sustentável. Então, nossa proposta é justamente correlacionar esses objetivos número 10 e número 15 por meio do conceito de racismo ambiental.